Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje leremos o capítulo 18 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos juntos para mais esse capítulo e que hoje você possa aprender algo novo com a palavra de Deus. Que hoje você possa mais uma vez tentar fazer a sua parte para que você se familiarize com a palavra do Senhor. Pois esse é o nosso objetivo, que você mesmo que está aqui me assistindo, crie familiaridade com a palavra de Deus. Que você tenha desejo, que você todos os dias tenha vontade de ler, de aprender mais com a palavra do Senhor. E não só aprender e colocar em prática, aprender e viver baseado na palavra do Senhor. Então vou começar aqui com uma oração para que o Espírito Santo toque em mim, toque em você e possamos aprender algo novo, possamos enxergar algo que talvez não tenhamos visto ainda lendo esse capítulo. Amém? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de acordar, o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de mais uma vez meditar, de mais uma vez, Senhor, poder meditar na tua palavra. Então, Senhor, hoje nesse dia eu te agradeço e peço, nos ajude a aprender algo novo nesse capítulo. Nos ajude, Espírito Santo, a entender coisas que talvez nós já tenhamos lido, mas não enxergamos nada de diferente. Então nos mostre nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura de Mateus, capítulo 18, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Versículo 5: E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Versículo 10. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida?
E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Versículo 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Versículo 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Amém? Então esse foi Mateus capítulo 18 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse vídeo. Sabe, o versículo que mais te marcou, o versículo que mais tocou em você. E caso você não tenha conseguido tirar, não tenha conseguido pegar nenhum versículo que te marcou, eu vou deixar alguns pontos aqui para você pensar e depois deixar o seu retorno para mim se fez sentido ou não para você. Se você consegue enxergar esses pontos que eu vou deixar aqui ou não lendo Mateus 18. Amém? O primeiro ponto que eu marquei aqui é como que a gente faz para corrigir um irmão que errou com a gente. Como que a gente faz para fazer de uma forma sábia, de uma forma bíblica essa correção.
E aqui o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 18 como fazer isso. Jesus nos ensina em Mateus 18 como tratar aqueles que errou com a gente. Como que a gente faz para que haja uma conciliação, para que haja uma paz entre você e seu irmão. E aqui Jesus dá 3 passos que devem ser seguidos. O primeiro passo, você deve procurar aquela pessoa que errou com você e tentar acertar somente falando com ela, você e ela. Caso essa pessoa não aceite esse primeiro tratado, aí você vai novamente com mais 2 ou 3 testemunhas e novamente tenta tratar aquilo que aquele irmão fez de errado com você. E a terceira e última opção é você, caso ele não ouça também, nem você, com mais 2 ou 3 testemunhas, você leva o caso para a igreja. E aí, caso essa pessoa também não ouça, nem a igreja e nem assim haja um acordo, nem assim haja um tratado, você deve considerá-lo gentil ou um cobrador de impostos, que é o exemplo que Jesus dá aqui. Sabe, Jesus fala que se a pessoa não aceita nenhum desses 3 passos, você deve considerar ele como alguém que não faz parte da fé, alguém que não faz parte do corpo de Jesus Cristo. Sabe? Então é isso que Jesus nos ensina, como tratar alguém que errou conosco. Não é virando a cara, não é deixando de falar com a pessoa, mas é procurando a pessoa e tentando resolver. É isso que Jesus nos ensina aqui em Mateus 18, sabe? E Jesus diz que a decisão que for tomada por nós, ele vai aceitar, porque a gente vai ter tentado de todas as maneiras o conserto. Nós cristãos precisamos tentar de todas as maneiras primeiro o conserto, para que depois a gente considere aquela pessoa alguém que não faz parte da mesma fé que nós. Amém? E o segundo ponto que eu marquei aqui é que a gente deve perdoar aqueles que nos ofendem. E como é difícil perdoar aqueles que nos ofendem. Como é difícil perdoar aqueles que nos machucam, aquele que nos deve algo, né? Então, Jesus aqui também em Mateus 18, ele nos ensina através da parábola do servo, sabe? Porque tinha um servo que devia muito mais e o seu senhor perdoou aquela dívida. E quando foi para que ele perdoasse a dívida de um outro servo dele, ele não perdoou. E era uma dívida bem menor. E aí Jesus diz que assim também será conosco. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará, sabe? E Deus, ele já nos deu essa prova de que ele nos perdoou através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus na cruz. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Deus nos perdoou de tudo que nós cometemos de errado por toda uma vida. Deus nos perdoou do nosso pecado da natureza, que é o pecado adâmico que nós carregamos desde o nascimento. Deus nos limpou de todo o nosso pecado. Então, nós, da mesma maneira que fomos perdoados, da mesma maneira que fomos aceitos por Deus, nós também temos que perdoar. Eu sei que perdoar é algo difícil, perdoar é algo que nos leva a um nível de maturidade muito grande para que a gente perdoe quem nos ofendeu, quem nos machucou. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. Se nós não perdoarmos, Deus também, quando Ele voltar, Ele vai nos cobrar. Ele não vai nos perdoar da mesma maneira que nós agimos aqui contra aqueles que nos ofenderam. Então, nós devemos perdoar, não porque aquela pessoa talvez seja santinha, não porque aquela pessoa mereça, não. Porque Deus teve misericórdia de nós e da mesma maneira nós temos que ter misericórdia daqueles que nos deve algo, daquele que nos maltratou, daquele que nos ofendeu. Amém? Então, esses foram os pontos que eu pude absorver aqui desse texto e eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido ou não para você. Se você consegue ou não enxergar esses pontos em Mateus
18. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Faça com que mais uma pessoa se familiarize também com a palavra do Senhor. Tenha também esse entendimento da palavra de Deus para viver no dia a dia. Tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.